ela entrou numa depressão profunda, ela estava à beira da morte mesmo. Então a gente tem que entender isso aqui também. Olha o que Arthur White, o neto de Ellen White, escreveu a respeito desse choque que ela levou ali, da profetada de Miller. Foi durante esse período de incerteza e amargo desapontamento que a saúde de Ellen, já debilitada, piorou rapidamente. A tuberculose, ao que parecia, iria tirar sua vida. Ela podia falar apenas por sussurros ou com voz rouca. Seu coração foi seriamente afetado. Ela achava difícil respirar deitada e à noite costumava ser apoiada quase na posição sentada. Ela era frequentemente acordada do sono por tosse e sangramento nos pulmões. Enquanto Ellen estava nessa condição, ela respondeu a um convite de uma amiga íntima, a Sra. Elizabeth Haynes, um pouco mais velha do que ela, para visitá-la em sua casa do outro lado da calçada em South Portland. Já era dezembro, mas mesmo assim Ellen foi passar alguns dias com ela. Elizabeth também ficou perplexa por causa do aparente fracasso no cumprimento da profecia em outubro. Ellen havia perdido a confiança na validade da data de outubro. Para ela e seus associados próximos, o dia 22 de outubro parecia não ter nenhum significado real. Eles agora procuravam os eventos que esperavam ocorrer em 22 de outubro, ainda no futuro. Então eles estavam tentando se agarrar. Tá, não aconteceu aqui, mas será que vai acontecer no futuro? Bom, a verdade é, Ellen White ela tinha duas opções. Ou ela se esvairia ali o seu resto de energia vital e faleceria, uma morte não tão bacana, né? Mas pelo menos sem afetar a salvação de milhões de pessoas, como ela acabou fazendo mais tarde. Ela tinha essa opção, ou ela se agarraria a qualquer coisa que aparecesse para poder psicologicamente seguir a vida e fisicamente também, né? Porque doenças psicossomáticas afetam o físico da pessoa. Bom, que ela resolveu fazer? Obviamente, entre a vida e a morte, amigo, você escolhe a vida, seja lá o que for. Então, o que apareceu ali? Hiram Edson e sua louca história do campo de milharal, junto com R.L. Crozier, que escreveram aquela barbaridade lá, a Lei de Moisés, aquele artigo do The Star Extra, né? E Ellen White falou: não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é verdade, vamos embora. Se agarrou naquilo e tocou adiante. Agora, além disso, ela teve uma visão. Você lembra da primeira visão dela? Ela teve aquele sonho do cordão verde. Aquele foi o primeiro sonho que ela teve, né? Sonho espiritual. Mas ela teve uma visão logo em seguida. E olhe qual foi a primeira visão de Ellen White, gente. A primeira. A gente já mostrou as coisas que ela errou ali. Endosso de Guilherme Miller, etc. Agora vamos falar da primeira visão dela. Como ela iniciou. Ó, primeiro sonho, cordão verde. Primeiro endosso, Guilherme Miller. Segundo endosso, Hiram Edson. E primeira visão, essa visão que a gente vai ler aqui agora. Preste atenção para a gente finalizar. E daí chega por hoje, né? Aí a gente... Ah, aliás, como é que vai funcionar os vídeos? A cada 2 dias, gente. Sempre às 8 da noite, horário do Brasil, tá? 8:00, horário do Brasil. Hoje é um vídeo, amanhã não tem vídeo, depois de amanhã tem o vídeo 2, tá bom? Vamos lá, primeira visão. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: olha novamente, e olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, o qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito. E de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam: Aleluia!
Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam, e perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Era tão impossível para eles, os que abandonaram a fé no movimento de 1844, voltarem ao caminho e irem para a cidade, como para todo o mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Eles caem. Todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Primeira visão. Eles caíram ao longo. Ou é de Deus ou é do diabo. Eles caíram ao longo de todo o caminho, um após o outro. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus o tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou como esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Bom, a gente já falou sobre essa visão aqui, gente, mas a gente tem que iniciar esse vídeo finalizando com essa visão, porque é a primeira visão dela. A gente está traçando o perfil de Ellen White. Primeiro sonho, primeiro endosso, primeira visão. O que deixa claro essa visão dela, gente? Aqui, ó. Deixa claro, no mínimo, 5 pontos essenciais de sua fé. E, portanto, fé adventista, né? Porque o que é dela é da igreja adventista. Vamos lá. Quais são esses 5 pontos, brevemente? Número 1. Ponto número 1. Seria impossível para todos aqueles que haviam negado a falsa mensagem de Milerita ou a sua reinterpretação, juízo investigativo, que houvesse qualquer tipo de salvação para eles. Deus já havia, ponto número 2, Deus já havia rejeitado todos os ímpios, portanto não haveria qualquer tipo de necessidade de se pregar o evangelho a partir da data de 22 de outubro de 1844. Essa visão é a visão que criou a doutrina da porta fechada. Foi a visão que configurou junto, a gente vai ver depois, no próximo capítulo, junto com um escrito de um outro cara chamado Joseph Turner, vocês vão entender isso, que ela plagiou esse cara aí também. Mas tá, vamos lá. Essa visão dela é o que deu assim o selo para a pregação sobre a doutrina da porta fechada dentro do movimento adventista logo após a falsa vinda de Cristo no dia 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. Ponto número 3. Deus claramente anunciou a Ellen White, segundo ela mesma diz, o dia e a hora da volta de seu filho Jesus Cristo. Ponto número 4. Ellen White faria parte dos 144.000 escolhidos de Apocalipse 14. Ponto número 5. Se ela faria parte dos 144.000, portanto, Ellen White necessariamente teria que estar viva, gente. No mínimo até os dias de hoje. Para presenciar a volta de Jesus. Me ajuda, gente. Me ajuda. Ou é de Deus ou é do diabo. Eu não sei qual que é a pior desses 5 aqui. Qual que é a pior? Eu não sei. Qual que é a mais herética? Qual que é a mais absurda? Qual que é a mais contrária ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? De novo, a gente só está falando da primeira visão dela. Estamos ainda na primeira. Esse foi o pontapé inicial. Foi o início do, digamos assim, foi a minha primeira visão. Tá aí. A gente vai falar mais sobre as visões dela no capítulo 9, provavelmente vídeo 9 ou vídeo 10, que se chama Visões e mais visões e mais visões e mais visões, 3 pontinhos e um anjo relator. Esse é o nome do título do capítulo.